Bem-vindos a todos para mais um encontro da a lua cheia, encontro da lua cheia. Bem-vindos todos aqui e também todos que irão assistir posteriormente à gravação. Então, nós estamos aí com a lua crescendo e teremos a lua cheia agora no dia 17 de setembro de 2024. A lua cheia na constelação dos Peixes, né? Porque a constelação dos peixes, porque são dois peixes. Ela configura dois peixes, um maior e outro menor. Minor Pisces, Major Pisces. Uma constelação muito bela, com significados muito profundos. Constelação de peixes. Se faz uma relação com a casa 12, né? Então, abrange muitos significados, desde inconsciente coletivo, a origem da vida, porque está associado aos oceanos, às águas profundas, os mistérios, né, das águas profundas. Simbolicamente, o inconsciente, tanto coletivo quanto individual, os sonhos também, a espiritualidade, e também o risco de se perder. Peixes traz esse risco, esse risco específico, né? O risco de se perder, o risco da desorientação, de sair de perder a rota, o roteiro original, né? Como se fosse partir para uma viagem. Então, se faz um roteiro de viagem, mas aí no meio se perde. Também relacionada ao samsara, e é a constelação, por isso, voltada para moksha, que é a liberação final, a liberação do samsara, né? Do repetido ciclo de nascimentos e mortes. Nascer e morrer, nascer, voltar a nascer, morrer, voltar a nascer, morrer. Isso é o samsara, né? Porque precisamos repetir tantos nascimentos. Então, peixes é a constelação relacionada a um profundo olhar para dentro. Um profundo olhar para dentro, a busca interior. Existem duas constelações cujo regente é o mesmo, né? Júpiter, é o mesmo regente, Júpiter, Sagitário e Peixes. Tanto Sagitário quanto Peixes, ambos são regidos por Júpiter. Sagitário ele também traz a busca, só que é a busca do lado de fora. Por isso, tem muito a ver com viagens, né? Peixes também tem a ver com viagens, né? Júpiter é o planeta das viagens. Peixes também tem a ver com viagens. Mas Sagitário, mais viagens terrestres, né?
Por isso o cavalo, né, que galopa sobre a terra. E peixes as viagens marítimas. Na antiguidade era assim, né? Ou era por mar ou era por terra. Viajar pelo ar é algo posterior. Apesar que os tratados védicos descrevem um tipo de aeronave chamada Vamana, certo? Acho que é esse nome, Vamana. Ah, descreve essas aeronaves também. Descreve aeronaves dos deuses. Mas, assim, no caso de peixes, no sentido mais pessoal, né, individual, o Sagitário propõe a gente se buscar, se encontrar, mas daqui para fora. Então, a gente vai vir, porque quando a gente está em viagem, é diferente da experiência do dia a dia, né, da rotina diária. Você quebra a rotina diária e vai se aventurar. Então, a aventura, né, a experiência de se aventurar numa viagem, contribui muito para que a gente se encontre, porque a gente está fora do automático que a rotina impõe. Então, a gente se descobre muito. Ao descobrir o mundo lá fora, a gente descobre muito de si. Uhum. É outra perspectiva, né? No sentido de... Então, Sagitário também tem o lado da busca. É, já Peixes são viagens que, inclusive, as viagens marítimas eram muito assim... As pessoas tinham muito medo, porque é perigo, né? O mar é um mistério. As águas, né? O ser humano pisa na terra, né? Então está na água, está como está no ar também, está sujeito a perigos. Então é uma aventura ainda maior, super aventura. E que também permite descobrir muita coisa de si mesmo ao se lançar ao desconhecido. Só que existe também um desconhecido dentro de nós, né? Como Jung fala, para quem? Quem olha para fora quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Eclipse lunar em peixes, né? Está sugerindo esse despertar. Mas quem estiver olhando para fora vai perder a chance. Principalmente porque é um eclipse, é uma lua cheia com um eclipse. Aqueles eclipses que a gente está aguardando desde março, né? Tivemos 2 eclipses em março e agora 2 eclipses em setembro. Um no dia 17 de setembro e o outro provavelmente dia 1º ou dia 2 de outubro. Será o solar, eclipse solar. Então, é um eclipse com muita água. Por que muita água? Ah, tem um planeta passeando pela constelação de Peixes desde 2020, 2022. Desde 2022 tem um planeta que chegou em Peixes e que não passava por Peixes fazia 150 anos e aí retornou a Peixes. E está em Peixes. Contando 2022 para frente, são 14 anos dele passando pela constelação de Peixes, porque ele é muito lento,
Ele leva por volta de 14 anos por constelação. O nome desse planeta é Netuno, que é também considerado como o segundo regente de peixes, depois de Júpiter. É Netuno. A constelação de peixes ela está vinculada a uma história purânica. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, que é de um avatar de Vishnu chamado Matsya. Matsya. Quem já ouviu falar desse avatar de Vishnu chamado Matsya? Ou Mina, outro nome também é Mina. Mina Avatar ou Matsya Avatar. Quem souber, bota a mãozinha assim, já tá bom. Ninguém? Uau. Alguém colocou. Deixa eu ver quem. Não consigo saber quem foi. Adivinha. Mari- Mariana não vai. Mariana Mas eu não não vou vai. falar nada. Ana Moura sabe do Avatar Márcia. Miriam. Doris. Márcia Avatar, ou Mina Avatar. É o avatar de Vishnu como um peixe. Na lista dos Dasha Avataras, né, os 10 avatares, ele é o primeiro. Então, era uma vez um rei, cujo nome era é, Devavrata. Devavrata. Ele era um rei muito, 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 muito piedoso, assim. Ele não era tirano nem um pouquinho. Reis costumam ser tiranos, né? Ele não. Era muito piedoso e amava Vishnu muito. E ele era um seguidor dos Ekadasis. Então, quando chegava Ekadasi, ele jejuava. E ele quebrava o Ekadasi com água, ou ele só bebia água no Ekadasi, algo assim. Então, já começa com essa questão da água, né? Satyavrata, né? Devavrata. Devavrata é Bhishma, Deva do Mahabharata. Satyavrata. Satyavrata significa aquele do voto verdadeiro. Satyavrata. Ele cumpria os votos dele, tudo com tempo, tudo certinho na hora certa. Muito restrito, muito disciplinado. E, além disso, um rei muito piedoso, assim, que os seus súditos o adoravam. Ele não deixava ninguém na mão, ninguém. E a família dele também, né? Os mais próximos. Um belo dia, esse rei fez um voto tão assim, rígido, que ele terminou ficando doente. Ele ficou tão doentinho e ficou acamado, né? Só que achavam que ele ia melhorar logo, mas ele não melhorava, não melhorava. E aí, reis foram convidados para tratar dele. Reis não, desculpa, médicos foram convidados para tratar dele. Os outros reinos, né, enviavam os melhores médicos, né, porque ele era querido também nos outros reinos. E enviavam os médicos não conseguiam ajudá-lo. Até que um belo dia, Narada Muni aparece. E Narada Muni, né, a visita de Narada Muni é uma visita. Então, Narada Muni chega no reino, entra no palácio e cantando, né, Narayana, Narayana, Narayana. E ele se aproxima do rei, olha para o rei e fala para ele: levanta e anda.
Vai para a floresta agora, só lá que você vai ficar melhor, você vai ter se recuperar. O rei nem pensou duas vezes, com o resto de força que ele tinha, foi se arrastando, com os pés descalços, largou tudo para trás, família, reino, fortuna, tudo, e foi para a floresta. Conforme ele ia caminhando dentro da floresta, ele ia ficando melhor, né? A floresta tem muito ar puro, né? A floresta produz muito oxigênio, as florestas são prânicas, né? Então, botar fogo, colocar fogo na floresta realmente é muito mau gosto, é de uma extrema ignorância, né? Ah, e aí o rei foi se recuperando aos poucos. Aí, quando chegou a uma certa altura, ele viu um lago gigante, assim, muito belo. E ele achou a atmosfera ali tão agradável, tão maravilhosa, que ele resolveu ficar por ali mesmo, né? Se assentou por ali, juntou gravetos, galhos, fez um cantinho para ele e meditava, cantava, falava com os animais. Todo dia, pela manhã cedo, ele entrava dentro do lago para tomar banho, e fazia as oblações, né? Que é pegar água e devolve para a água, né? Pega água e devolve para a água, como se faz, né? Oferenda. Então, ele fazia isso todas as manhãs. Teve uma manhã que, quando ele foi fazer isso, ele viu dentro da água um peixinho bem pequenininho, bem miudinho. E ele achou aquele peixe lindo demais, muito lindo, reluzente. Ele ficou com pena de colocar o peixe de volta na água. Então, o que que ele fez? Pegou uma cumbuca lá, uma casca, alguma coisa, e fez tipo uma piscininha para o peixinho. Todo dia ele ia dar uma espiadinha como é que o peixinho estava, e ele via que o peixinho estava maior, então ele arrumava um cantinho maior, né? Cavava, dava um jeito de fazer um lugar maior para o peixe ficar mais confortável. E toda vez o peixe crescia, 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 chegou a um ponto que ele cresceu que não dava mais. Então ele pegou e jogou o peixe de volta no lago, já estava grande o suficiente, né? E foi descansar. Quando ele acordou no dia seguinte, ele olhou para o lago, o peixe, ele estava praticamente do tamanho do lago, de tão grande. Então, ele temendo pela vida do peixe, ele arrasta o peixe até o oceano e joga o peixe no oceano. Quando o peixe é lançado no oceano, o peixe faz uma voltinha assim, retorna e olha para ele e fala para ele: O que você está fazendo comigo? Você está louco? Como é que você me joga aqui num mar desse sem fim? Você não tem medo assim que alguma, sei lá, um tubarão, um peixe mais, né, violento, me coma, né? Você não tem medo que alguma coisa ruim aconteça comigo? Aí o rei ficou pálido, trêmulo, né? Começou a gaguejar. O que está acontecendo? Não estou entendendo. Primeiro você cresce, agora você fala. Afinal de contas, quem é você? Então, o peixe mostrou sua forma verdadeira. O peixe era o próprio Vishnu. Então, Vishnu, né, se revelou diante de Satyavrata. E aí, Vishnu falou para ele. E aí ele viu que estava diante de Vishnu, né? Então, começa aquela coisa de novo, né? Chora, começa a fazer oração sem interrupção. Tem histórias assim, né? Começa a glorificar o Senhor Vishnu, que é Deus em pessoa. E aí, Vishnu fala para ele, é o seguinte, e aí ele pergunta, o que você quer de mim, né? Bom, primeiro você precisa entender que tudo que está acontecendo com você, desde que você saiu lá do seu reino até esse instante,
faz parte de uma missão, porque você tem uma missão a cumprir. E aí Satyavrata diz, diga qual a missão. Então, daqui a algum tempinho, vai começar um dilúvio, vai ter início de um dilúvio, e vai ser tudo coberto por água. Então, você precisa rapidamente construir uma barca, com muita rapidez. Nessa barca, você deve trazer todos os animais em par, fêmea e macho, que você puder colocar dentro da barca. E também as sementes que você puder coletar. Então, ele tinha que fazer barca, tinha que catar os animais, tinha que procurar sementes, né? Em muito pouco tempo. Mas aí ele falou assim, não se preocupe, porque os 7 sábios irão te ajudar. 7 sábios, Saptarishis. 7 sábios irão te ajudar. Você não vai ficar sozinho nessa tarefa toda. E fui. O peixe Matsya mergulhou no oceano e foi. E aí começou o trabalho exaustivo de Satyavrata. Ele conseguiu concluir toda a tarefa. Quando estava tudo já arrumado dentro da barca, a chuva começa a acontecer com muitos trovões, nuvens muito carregadas, chuva avassaladora, e a água só subindo, 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 os rios subindo, o oceano subindo e o mar, a chuva descendo com toda a força. E aí estava Satyavrata na barquinha dele, com todos os animais, fazendo o que Vishnu tinha ordenado, até que ele atingiu um ponto que o dilúvio era tanto que ele falou, já era, não tem jeito, essa barquinha aqui não vai dar conta, eram ondas imensas. O que eu posso fazer, né? Sou totalmente impotente diante disso, não posso fazer nada. Vou meditar. E assim fez Satyavrata, foi meditar, deixou, abriu mão de ficar brigando com algo muito maior que ele. Quando ele fez isso, decidiu fechar os olhos e meditar, ele começou a sentir que a barca que estava sempre passou a ficar estável, calminha, né? Resolveu abrir os olhos para ver o que estava acontecendo, quando ele então avistou o Matsya. Matsya Avatar, o Vishnu como um peixe, só que agora com um peixe ainda maior, imenso. E aí, Matsya vai conduzindo a barca, né? Por meio das ondas, vai conduzindo, até as chuvas cessarem, o mar se acalmar, e finalmente Satyavrata chegar seguro em terra firme. E aí, a partir disso, quando Satyavrata se situa, né, na terra, Vishnu dá a ele um novo nome, se passa a se chamar Vaivasvata Muni, ele passa a se tornar um Vaivasvata Manu, ele se torna um iniciador de uma nova civilização, que é né, de uma nova era, que é a que nós estamos, exatamente a que nós estamos. Então, quando eu falo para vocês que as 12 constelações estão relacionadas aos avatares,
e que o estudo delas é muito mais antigo do que a gente possa imaginar, né? É, aí a gente tem uma prova através dessa história. Essa história que eu contei para vocês é uma história antídoto para os efeitos desse eclipse. É uma história que está falando sobre fé, perseverança e convicções internas fortalecidas. A convicção, né? A plena certeza de, né? Porque, apesar de Satyavrata ter desistido de lutar contra o oceano, mas ele não desistiu de Vishnu. Né? Ele foi buscar Vishnu dentro do seu coração. E a partir daí, né, dessa entrega dele plena, é que então, vamos chamar assim, o grande milagre ocorreu. Então, é um eclipse. Um eclipse para acontecer numa constelação leva 18 anos. Quer dizer, só daqui a 18 anos nós vamos ter outro eclipse na constelação de Peixes, tá? Então, e cada um com uma configuração diferente. Por exemplo, esse vai estar Netuno em Peixes, 18 anos na frente. Netuno não vai estar em Peixes, vai ser outra configuração. Então, o fato da presença de Netuno, né, em Peixes é muito importante, é muito forte. Ah, convido vocês a participarem dos nossos encontros toda segunda noite, chamado Preces dos Vedas. São 12 encontros, tratando de temas específicos. O da segunda passada foi sobre purificação espiritual. Próxima segunda será sobre saúde. Saúde, tanto física quanto mental. E assim seguiremos a cada segunda-feira. O total serão 12 segunda-feiras. Estão convidados a participar. É só entrar em contato comigo para pegar as informações. Vou compartilhar aqui com vocês o mapa. Estão podendo ver? Sim. Sim. Então, calculei para o exato momento da oposição, né, entre o Sol e Lua, que aí traz a Lua cheia. Sol 1 grau e 28 minutos de Virgem, Lua 1 grau e 28 minutos de Peixes. O Sol no Nakshatra Uttara Falguna e a Lua no Nakshatra Purva Falguna. E aqui a gente pode ver que Netuno está aqui, a 4 graus de Peixes. A Lua no Nakshatra Purva Bhadra, desculpa, Sol em Uttara Falguna, Lua em Purva Bhadra e Netuno em, assim como Rahu, em Uttara Bhadra, Nakshatras, mansões lunares, né? Residências lunares. Aqui a gente pode ver a imagem. Lua, né? Mo é Moon, Lua, e Netuno está retrógrado, né? é Netuno, Irá é Rahu, que é o nó do norte da Lua, que é o que determina eclipse. Para que um eclipse possa acontecer, Lua, no caso lunar, a Lua precisa estar junto ou de Rahu ou de Ketu, que é o nó do sul, e o Sol do mesmo modo. Então, dessa vez, é a Lua que está junto ao nó do norte, que é o Rahu, e o Sol que está junto de Ketu, que é o nó do sul. Ketu em Virgem,
Jarro em Peixes, Lua em Peixes, Sol em Virgem. E ainda tem um cometa visitando, né? Vocês estão sabendo, tem um cometa que tem um nome, o nome dele são números, que eu não gravei. E está tendo visibilidade em algumas regiões, mas tem que acordar antes do sol nascer para poder ver, porque ele está aparente poucas horas, acho que nem horas, por pouco tempo, antes do sol nascer. Como o sol aqui no Rio está nascendo perto das 5h50, por aí, então pode se dar mais ou menos uma hora antes, uma hora e meia antes, para poder olhar para o leste e ver o, o cometa. E a lua, vocês estão vendo ela graciosa, ela vai ser obscurecida por Arro na hora do eclipse. O ápice da lua cheia é esse aqui, mas o ápice do eclipse, eu anotei aqui, deixa eu só passar para vocês. Tem o ápice do eclipse também, que terá visibilidade em toda a América do Sul. Então, início do eclipse, é um eclipse penumbral, não sei se vocês sabem o que quer dizer isso. Penumbral significa que ele é coberto, como se estivesse sendo coberto por uma rede, por um véu escuro, né? Uma, uma neblina escura. Assim, a lua não fica completamente obscurecida, ela fica parcialmente obscurecida, né? Penumbral, como se estivesse coberta por uma penumbra. Então, o início do eclipse é 21h41. Ele começa com penumbral, depois ele passa para parcial, às 23h12, e máximo do eclipse parcial. Então, na verdade, esse eclipse é parcial. Parcial significa que a sombra não cobre a lua por completo. Então, o máximo será às 23h44. O fim do eclipse parcial é às 0h15. Então, entra no dia 18. E o fim do eclipse penumbral, no dia 18, a 1h47. Então, ele vai durar um bom tempo, né? Um bom tempo. Terá visibilidade onde? Na Europa, África, América do Norte, América do Sul, grande parte da Ásia, praticamente o mundo inteiro vai estar vendo. Poderão ver pelo menos parte deste eclipse. O eclipse completo será visível sobre as partes ocidentais da África e Europa, sul e leste da América do Norte, toda a América do Sul e partes da Antártida. Também grande parte da Ásia, Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, Ártico e Antártida. Poderão pelo menos ver parte disso, né? Parte desse eclipse, não ele por completo, mas ele por completo pode ser visto por toda a América do Sul. Bom, a visibilidade acontece, mas nós sabemos que não é recomendável ver o eclipse, né? Olhar para o eclipse. Mas isso fica a cargo de cada um, né? Nós aqui, que já estamos acostumados já com lives de eclipse já há alguns anos, já sabemos que não se recomenda olhar para o eclipse, porque o eclipse ele oculta o Sol e a Lua. Os Vedas explicam que o Sol e a Lua são devas, são deuses. Surya Deva, que é o Sol, Chandra Deva, que é a Lua. Enquanto que o eclipse é personificado por um Asura, que tem muita inveja. Hoje eu estava ouvindo uma live, hoje cedinho, ó, nessa hora aí, antes do sol nascer, do meu guru, porque Ana, é hoje ou ontem, a Vamana Deva?
Ana, se estiver aqui, ela vai. Ou Pariana, acho que é hoje, né? Vamanadeva, Hoje. hoje, né? Então, ele explica que a palavra Asura significa a- é como uma aversão aos Suras, que Suras é o nome que se dá para os deuses, né? Por isso que Surya vem de Sura, Surya é o sol, e o sol tem muita luz. Então, os devas, eles são assim, eles são auto-iluminados, né? E os asuras, eles invejam essa luz que os deuses têm. Então, a asura, né, eles têm aversão, mas ao mesmo tempo eles têm inveja, eles também querem usurpar essa luz para eles, né? Porque eles ficam incomodados com a imortalidade dos deuses. Então, eles querem se tornar imortais e trocar, né, os deuses imortais. Então, ele explica que existem duas classes de pessoas. Ou ela é deva ou ela é asura, né? E o eclipse é essa tentativa, né, da, da escuridão tentar usurpar a luz. Só que é um intento fadado ao fracasso, porque o eclipse ele passa e a luz do sol volta a brilhar, a luz da lua volta a brilhar, né? Então, é um tento fadado ao fracasso. Mas enquanto o eclipse acontece, nessa batalha, o que deveríamos fazer de melhor, né? Olhar para dentro. E quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, o eclipse ele é a chance de um despertar, a grande chance de um despertar. Então, é uma oportunidade. Vocês acreditam que na Índia, quando eu estive lá, às vezes que eu estive lá, eu tive uma vez que eu fui, que foi um eclipse lunar, de visibilidade onde nós estávamos. E lá no ashram, né, a recomendação era que, como aconteceu no meio da noite, ninguém podia dormir no momento do eclipse, ficar acordado no momento do eclipse, você podia usar banheiro, não podia comer, nem beber água, durante todas aquelas horas. Fazia o quê, então? Meditação, japa, cantar, fazer kirtan, isso. Essas eram as atividades. Por quê? Porque ao mesmo tempo, e não olhar para o eclipse, porque ao mesmo tempo que o eclipse ele tem essa conotação que não é supersticiosa, porque nós estamos cansados de ver, Júlio está aqui, né? Júlio Gralha, que é um grande amigo, e ele também é egiptólogo, e ele, por uma época, foi meu aluno lá em Laranjeiras, e ele ficava muito interessado nos eclipses, né? E ele observou pelos estudos que ele fez, pelas pesquisas que ele fez, que os eclipses eram, de um certo modo, acompanhados por catástrofes. E isso está nas escrituras, tanto antes quanto depois, né? Por isso que a gente dá assim uma semana antes do eclipse e uma semana depois, né? No sentido da gente ficar assim mais aquietado, a gente não pode viver a vida normal, mas assim, por exemplo, não é hora de fazer empreendimentos, não é hora de casar, né? Não é hora, não. Né? É mais a chance da gente se conectar com a espiritualidade, porque se diz que qualquer prática espiritual que é feita durante o eclipse traz resultados muito maiores do que quando não. Intensifica, né? A gente consegue por essa conexão, consegue se fortalecer ainda mais espiritualmente. Que é uma luta entre a luz e as trevas. Então, o que a gente faz? A gente vai se juntar à luz, né? Vamos nos juntar à luz. Então, por isso,
mais práticas, e práticas mais intensas, e práticas com mais concentração, com mais seriedade, com mais compromisso. Vamos ajudar o universo, né? Que a luz vença. Outra questão também aqui são os nakshatras. Tem algo que as escrituras dizem que quando o eclipse é lunar, existe maior propensão de catástrofes naturais, né? Quando é lunar. E o que acontece é que os nakshatras, onde está a Lua e onde está Netuno e Rahu, são nakshatras de catástrofes. Todos dois. Purvabhadra e Uttarabhadra. Por quê? Por conta dos devatas deles, né? Devata de Purvabhadra, que é um nakshatra regido por Júpiter, e também que possui um devata chamado Eka, Adya Ekapada. Adya Ekapada, que significa uma entidade que tem a face. Alguém está com face de bode e um pé só. O que vocês acham que pode ser um ser híbrido assim, face de bode e que só tem um pé? O que seria isso? Que imagem é essa para vocês? Alguém falando que astrólogos estão falando? Quem é a pessoa? SA, não sei quem é. Ah, é a Simone. Sim, alguns astrólogos estão falando de riscos de eventos catástrofes naturais na Índia, Nepal e Itália. Sobre o Brasil não ouviu nada. Mas pode ser que sobe para cá também, porque a visibilidade aqui está forte, né? Não conhece, ok. Ninguém sabe, a Ruth sugeriu que seja um Assura. Não, pior que não. Baphomet, Elô. Pior que não, ele é um Devata. Eles são aspectos do Senhor Shiva, todos dois, né? O Adya Ekapada, que é o regente de Purvabhadra, como o Aribhudnya, que é o regente de Uttarabhadra. Uma serpente, legal. Todos dois são aspectos do Senhor Shiva. Então, o sentido de catastrófico vem mais porque o seu Shiva, ele é, na tríade da criação, ele é o que atua na destruição, né? Brahma cria, Vishnu mantém, Shiva destrói, não é assim? Então, e esses dois devatas, desses dois nakshatras, que são formados tanto um quanto o outro por um par de estrelas. No caso de Purvabhadra, regido por Júpiter, e por Adya Ekapada, é um par de estrelas na constelação do Pégasus, que mitologicamente é representado por um cavalo que possui asas. Então, por isso nós associamos o Nakshatra Purvabhadra às viagens aéreas, ou qualquer fenômeno que surja do céu. Como o Purvabhadra está entre Aquário e Peixes, Aquário é o céu. É o céu onde as nuvens se formam e a chuva desce, né? A atmosfera. E Peixes são os oceanos. Purvabhadra está entre os dois, entre Aquário e Peixe.
Por isso, há 1 grau de peixes Purvabhadra, né? Quarto pada de Purvabhadra pada. Esse bode com um pé só seria mais ou menos uma espécie de um dragão, né? Ou de uma sereia, ou de um sereio, de um ser que tem metade do corpo peixe, outra metade para cima. Então, um pé só é porque o peixe, né, não tem 2 pés. A face de bode remonta também àquela ideia mitológica, né, da cabra, ah, que tem a parte de baixo peixe e a parte de cima a cabra, né, que representa também o signo de Capricórnio. Então, Purvabhadra, ela tem um pouco de aquário, então ela também tem um pouco de regência de Saturno, regência de Rahu, também tem regência de Júpiter, por estar em peixes. O Tarabhadra, que é onde está Rahu e Netuno, tem regência de Saturno, tem regência de Arribúdnia, e também de Júpiter, porque está em peixes, envolve Netuno. Então, é toda essa turma aí, né? Saturno, Júpiter, Rahu, é esse pessoal. E Júpiter e Saturno, eles são planetas relacionados a 2 aspectos da nossa existência, que se eles não existissem, não existia existência, que é tempo e espaço. Saturno, tempo, Júpiter, espaço. Sem isso, não existiria nada. Então, o senhor do tempo e o senhor que rege todos os espaços afora, né? Que é Júpiter, envolvido aí com a questão de Rahu, né? Rahu está ali, né? O eclipse é Rahu que está fazendo. E Rahu, por ser a cabeça do dragão, então por isso se relaciona também a uma imagem de um dragão, o Adya Ekapada. Também é representado como tendo corpo de peixe e com 3 faces, sendo que cada face é Brahma, Vishnu e Shiva. Tem muito material esse. E Arribhudnya, por sua vez, que é onde está Netuno e Rahu. Ahri significa serpente, e Budnya, que dá a palavra bottom, né? Profundo, nas profundezas. Então, é a serpente das profundezas oceânicas, Arribhudnya, que é regida por Saturno. É também um par de estrelas, sendo que uma está na constelação do Pégasus e a outra está numa constelação vizinha chamada Andrômeda, que literalmente significa mulher acorrentada, a palavra Andrômeda. E em Andrômeda está uma galáxia que também se chama Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da nossa, da Via Láctea. Muito tempo se diz, é a galáxia que está mais próxima da Via Láctea, mas pelo que os estudos mais recentes, na verdade, elas se bicam, né? Elas se tocam, elas não estão assim. Elas até, em um certo ponto, as duas se misturam. E um dia lá na frente, elas vão se misturar por completo, né? Possivelmente vão se tornar uma única galáxia, ou não sei se existe galáxia dupla, né? Uma dupla de galáxias reunidas. Então, é um universo assim gigante, né? Mas eu diria para vocês que do jeito que as coisas estão caminhando, se a gente não se reunir e formar correntes, assim como Satyavrata teve a ajuda dos Saptarishis, dos 7 sábios, que, por sua vez, estão relacionados aos nossos 7 chakras. Se a gente não começar a se reunir formando correntes do bem, da luz, né? Fazendo orações e encontros que permitam que a nossa alma se eleve,
é nesse nível que a gente tem que fazer o trabalho. Mas todo mundo quer se autopromover, né? Né? Mostrar sua historinha, né? Os políticos se promovem, prometem e não fazem. Então, como é que fica a humanidade? A humanidade vai precisar se reunir mesmo, de verdade. E é nesse nível, é nesse nível. Não é no nível político, não é no nível, é no nível espiritual. Por isso, Netuno está em Peixes. E quando Netuno chegou em Peixes em 2022, ele chegou junto com Júpiter, os dois juntinhos, de mãos dadas, entraram na constelação de Peixes. Só que Júpiter é mais rápido, né? Então, ele já está em Touro agora. Vocês podem ver aqui, né, Júpiter em Touro, junto com Urano, que é o segundo regente de Aquário, né? Com Saturno, Rahu. Então, essa turminha aqui, ó. E Marte, que recentemente chegou em Gêmeos, agora no final de agosto. Nós estamos com Vênus vespertina, a primeira estrela visível assim que o Sol se põe no céu, primeira estrela visível no céu assim que o Sol se põe. Vocês podem ver aquela primeira estrela sozinha, é o planeta Vênus, está em Virgem, está muito bela. Está aqui dizendo que está já passando para Libra, que vai fazer ela ficar mais bonita ainda, né? Porque é seu domicílio. E Mercúrio quietinho ali em Leão, não está mais retrógrado, né? Marte chegou em Gêmeos. E aí, mais nos próximos nossos encontros, eu vou falar também sobre o movimento de Marte, que vai ser diferente nesse final do ano, ele vai retrogradar. Marte retrograda só a cada 2 anos, mais ou menos, e ele esse ano retrograda. Então, tem novidades aí de Marte retrógrado também, e teremos um próximo encontro, que será do eclipse solar, no início de outubro, tá? Ou no finalzinho de setembro, nós vamos nos encontrar para falar sobre o eclipse solar que está para acontecer. E aí, esse eclipse solar ele vai acontecer junto com o cometa, né? Porque o cometa está aí entre Virgem, Libra e Escorpião, né? E o eclipse solar será em Libra, né? Não, será em Virgem. Será em Virgem. O solar será em Virgem. Então, como ele está entre Virgem, outubro está em. É isso, Maria Angélica? Outubro vai estar chegando para Escorpião, vai passar por Ofiuco, né? Deve passar por Libra, então, também em setembro, se passa por Virgem, até chegar em Ofiuco, que está entre Escorpião e Sagitário, tem que passar por Libra. Então, vamos acompanhando aí também esse que é o, segundo dizem, é o único do século, que só poderá ser visto de novo esse cometa em milhões de anos. Cometas, às vezes, trazem boas mensagens, tá? Outros não. Mas, às vezes, cometas são mensageiros, vêm trazer boas novas. Tomara que sejam novas boas mesmo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer um comentário? Qual o grau do eclipse? Emanuele, acho que eu falei bem no começo. É, bom, o Sol e a Lua. Começa 0 grau. Oi? Começa 0 grau. Começa 0 grau de Virgem, tá. E a Lua, o Sol a 1 grau de Virgem. Desculpa, 0 graus, o eclipse começa a 0 graus de Peixes, né? E a Lua a 1 grau de Peixes. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Perguntou sobre eclipse? Ah, tomara que isso traga chuva no Cerrado, né? Acho que é só no Cerrado, não. Mariana está explicando aqui que essas serpentes são 2 Rudras. É que Shiva, é muito legal você ter trazido isso. Peraí, parece que alguém saiu, está entrando de novo.
O senhor Shiva, ele fica quietinho na dele, meditando lá no alto do Himalaia, até que ele é chamado, né? Até o momento que ele é chamado para fechar, então, o cenário, né? Em peça de teatro não é assim, tem o começo, meio e fim. A vida também é assim, né? A vida é um palco, então, começo, meio e fim. Tem um momento que Shiva, ele é... vamos lá, vamos fazer agora a cena final. É isso, a cena final. Shiva. Shiva, ele é o destruidor, né? Então, ele que faz... encerra o ato. É o seu Shiva. Mahadeva, grande Deus. E um coração muita compaixão. Então, ele fica muito eremita, muito introspecto, muito quieto, né? Não se envolve, porque depois que a criação acontece, quem toma conta é Vishnu. Então, Shiva, recorre a Shiva só nesse momento, no ato final. Então, quando Shiva ele está na hora, ele sai do estado meditativo e ele começa a dançar. Como é o nome da dança, Mariana, que Shiva faz? Ele começa a dançar e Andava. quem falou? Eu, Maíra. Maíra, Tandava. Oi, Maíra. Exatamente, Tandava, dance. E aí o tambor dele, Damaru, né? Ele começa a tocar o tambor dele. E, e a dançar. Ele solta os cabelos, começa a dançar, a rodar. É uma dança frenética, né? Como aquelas danças dos africanos. Ele começa a dançar, mas ele não faz isso sozinho. Ele não faz esse ato final sozinho. Ele faz acompanhado de seus 11 companheiros, chamados Rudras. Os Rudras, que são 11. E Rudra é também um nome de Shiva. E Shiva também tem 11 companheiros chamados Rudras. E a Adya Ekapada e Aribudnya. A Aribudnya, inclusive, tem a ver com com as serpentes, né? São dois desses Rudras. Tem outros. Porque se fala que Shiva ele reside em vários lugares, na terra, na água, no ar, no fogo, nos animais, certos animais também. Ele também reside no coração, através desses 11 Rudras. Então, por isso que a gente faz essa relação. Primeiro, porque Peixes é o último signo. Segundo, que Netuno é um planeta muito distante. Né? Terceiro, que esses nakshatras têm essa relação com o Sr. Shiva. Então, esses eclipses aí vão dar uma balançada. Esse eclipse aí lunar, se ele fosse total, mas não é, ele está sendo penumbral parcial, isso ameniza um pouquinho. Se fosse um eclipse total, lunar total, aí seria realmente bem forte. Agora, como Júpiter está mais ou menos bem, né? Júpiter. Touro não é considerado um signo favorável para Júpiter, né? Mas como Júpiter é um grande benéfico, porém há essa questão de que Júpiter está conjunto a Urano, né? Não tão alinhado assim, porque Urano ainda está lá no começo de Touro, Júpiter já avançou. Júpiter talvez até dê uma entrada em Gêmeos, né? E voltar para Touro de novo, na retrogradação.
Não sei se ele chega a entrar em Gêmeos, talvez não, mas ele vai retrogradar, Júpiter, né? E aí tem que prestar atenção, porque Júpiter é o regente maior de Peixes, os movimentos de Júpiter daqui para frente. A retrogradação dele, como é que vai acontecer, passando por quais nakshatras, tudo isso a gente vai precisar acompanhar. É assim que a gente faz, então, as avaliações, não é somente no instante do eclipse, até porque o eclipse ele pode refletir por muito tempo. Quando os signos são mutáveis, no caso peixes, que é um super mutável, pode levar alguns meses, né? Os efeitos podem levar alguns meses. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou a Elô está perguntando. Ouvi dizer que se deve tomar banho após o eclipse. Isso é verdade? E por quê? Sim, se deve tomar banho após o eclipse. É muito bom, muito purificador. Ah, é para purificar mesmo. Não precisa tomar um banho assim. Se você quiser, toma, né, com shampoo, etc. Mas se você abrir o chuveiro e pegar uma ducha d'água, já é suficiente. Tomar a ducha d'água depois da meia-noite vai ser divertido, né? Mas pode deixar para a manhã seguinte, tá? O pessoal não entra muito em paranoia também. Mas o banho ele é recomendado, assim como também beber bastante água, principalmente quando é lua, né? E evitar alimentos pesados. E, se possível, não dormir durante o horário do eclipse, não comer, não beber durante o horário do eclipse, não usar banheiro, tem várias restrições. Mas aí isso fica em cargo de cada um, que sentir que é capaz de fazer, que não é capaz. Importante, importante mesmo é não olhar para o eclipse e olhar para dentro, fazer uma prática nesse horário, arrumar, se organizar tudo direitinho para, nesse horário, estar fazendo uma prática espiritual. O mantra que eu coloquei, que é o mantra do Nakshatra, pode ser também mantra de Júpiter, que é o Guru, né? Também pode ser. Netuno é conhecido como Varuna, existem preces nos Vedas dedicadas a Varuna, Varuna Deva. Então, assim, tem várias opções, ou você pode simplesmente fazer a oração do seu agrado, né? O importante é se conectar com a luz. Ok? O horário já tinha sido falado. Deixa eu ver se eu pego aqui de novo. O horário do auge da lua cheia é 23h33 do dia 17. Tá bom? Agora, o eclipse, eu vou repetir para vocês. Início do eclipse penumbral às 21h41, início do eclipse parcial às 23h12, máximo do eclipse parcial às 23h44, fim do eclipse parcial já no dia 18 às 0h15. Fim do eclipse penumbral no dia 18 a 1h47. Então, o eclipse vai durar todo esse período. Ok? Ok, pessoal. Mensagem passada. Espero que vocês tenham gostado. Também pode perguntar nos grupos ou falar comigo diretamente. Ah, Júlia, você está aí, né? Obrigada também pela presença de vocês. Hari Om Tat Sat. Namastê. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. Boa noite a todos. Obrigada, Bernadette. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Arion, Boa noite. Leon, namastê. obrigada, mestre. Obrigada, Ruth.